Muito bem, gente. Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Olha, fim de semana, na verdade, na sexta-feira, Grêmio e Ipiranga, Supercopa e o Inter que teve folga nessa rodada. Vamos começar a falar do Grêmio, que teve jogo importante pela Libertadores e perdeu pelo Independiente del Valle. Exatamente isso. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando. O jogo da sexta-feira do Grêmio Independiente del Valle pela Libertadores era para ter acontecido na terça, teve toda aquela confusão por conta dos atletas que acabaram positivando para a Covid-19, um jogo que foi transferido, inclusive, que era para acontecer no primeiro momento no Equador, lá na altitude, jogo na casa do Independiente del Valle, que foi transferido para ser disputado no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, na capital do Paraguai. O que dá para dizer sobre esse jogo do Grêmio é que o Grêmio perdeu 2-1 para esse time muito bem treinado, inclusive com uma mão do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter, e o Grêmio perdeu por 2-1, mas poderia ter perdido até de um placar um pouco maior, porque o Grêmio acabou sendo expulso, o Juan, zagueiro Juan, e cai aí em uma coisa, Leandro, que para mim é muito clara, quando se fala inclusive até sobre esses garotos da base que estão sendo utilizados até por uma questão de necessidade por conta do departamento médico do Grêmio estar com muitos jogadores. Juan, que entrou, fez uma partida boa, mas foi expulso, então cai aí na inexperiência do jogador. Ferreirinha, muito bem na partida, entregou até mais do que podia, jogando com o Grêmio muito afastado, muito recuado também, por conta do Independiente del Valle ser um time que ataca muito, quase que todo o tempo com a bola no campo do adversário. Ferreirinha, Juan e até mesmo depois da entrada do segundo tempo do Léo Chu, dizem muito a respeito dessa falta de experiência que esses jogadores da base vão ter, e também uma coisa que para mim fica muito clara, da diferença do nível técnico do campeonato estadual para uma Copa Libertadores da América. O Grêmio saiu no lucro, perdendo por 2-1. Claro que existe um lance ainda muito discutido, um gol que o Grêmio fez que foi anulado de forma incorreta, que também poderia fazer a diferença, mas o Grêmio perdeu e perdeu na bola, e o Independiente del Valle vai fazer um jogo na quarta-feira, jogo da volta, ainda da pré-Libertadores, muito difícil, vai ser muito difícil a vida do Grêmio, e esse time, que é um time que está em ascensão no cenário sul-americano, se conseguir passar pelo Grêmio, vai deixar uma terra arrasada no time do Grêmio, e ainda vai incomodar muito no sorteio da Libertadores, que já aconteceu, e para essa edição da Libertadores 2021. Bom, após o jogo, o Diego Souza, que fez o gol do Grêmio, falou aí na coletiva de imprensa, e também o auxiliar técnico do Grêmio também falou aí sobre essa derrota do Tricolor para o Independente na Libertadores. Vamos acompanhar a fala dos dois agora na sequência. Olha, não concordo muito, até porque fomos lesados com um gol legítimo em primeiro tempo, onde nos dava uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Só que segundo tempo, com tudo que aconteceu, sim, seguramos o resultado. Isso também tem méritos para nossos companheiros, que foram muito aguerridos e se dedicaram muito, se empenharam bastante para segurar o resultado, coisa que necessitávamos em a partida. Um pouco, creio que influenciou um pouco, sim, porque nossa equipe ficou muito tempo sem treinar, sem saber o que ser, né? E isso influenciou bastante, porque tivemos que fazer tudo em um só dia. Isso é muito ruim para uma equipe que necessita trabalhar, necessita trabalhar taticamente e fisicamente, né? Então ficamos muito tempo, viajamos para lá, viajamos para cá, e isso sem dúvida atrapalhou um pouco o nosso desempenho. Muito bem, tá aí Grêmio. Vamos falar agora do Ipiranguinha, que ficou no empate com um dos lanternas da competição. O Ipiranga era favorito. O que aconteceu, Eric? Era favorito. O time do Ipiranga era favorito, até porque o Ipiranga almeja estar entre os quatro, almeja estar entre os finalistas e vinha rodada após rodada com esse objetivo. Agora, o Ipiranga fez um jogo muito ruim contra o Esportivo e ruim no nível técnico. Se dava para perceber uma partida muito truncada, claro, porque o Esportivo também brigava por pontos, porque está em uma situação muito delicada. Inclusive, o Esportivo, que teve treinador demitido, né, recentemente,
ia disputar esse jogo contra o Ipiranga para sair dessa zona da degola. E o Ipiranga, em contrapartida, precisava pontuar porque quer estar entre os finalistas. Mas o jogo se desenhou de uma forma em que as duas equipes, uma acabou atrapalhando a vida da outra. O Ipiranga fez o gol, conseguiu aproveitar a falha do Esportivo, inclusive um gol que estava sendo muito comemorado porque dava 3 pontos para o Ipiranga, e depois no final do jogo aquele gol que surgiu sem explicação nenhuma, um gol que realmente não pode ser tomado, aquela bola pipocando dentro da área, até mesmo quase que perto da linha da pequena área, e o Ipiranga cedeu o empate. Eu acho que o Ipiranga poderia ter entregado um pouco mais, mas claro que o Ipiranga também estava sofrendo por faltando jogadores à disposição do Júnior Rocha, Clayton, vários jogadores que acabaram não estando à disposição do treinador, e isso fez a diferença. Agora, falando de resultado, um ponto bom, mas nessa reta final, o Ipiranga querendo se classificar, eu acho que esse jogo contra o Esportivo era essencial ter vencido. Agora o jogo contra o Caxias coloca muito mais pimenta para essa decisão que vai ser no Centenário na próxima semana. Já já a gente volta a falar do estadual, já vamos falar do Inter, mas antes vamos dar uma passadinha pela Supercopa. Teve jogão ontem. Que jogo, hein? Palmeiras e Flamengo. Que jogo! Fazia muito tempo que eu não vi um jogo assim do Brasil, com times brasileiros. De alto nível, né? De alto nível, um belíssimo jogo assim para quem admira o futebol, com gols muito bonitos e com um futebol muito bem jogado pelas duas equipes. Palmeiras jogou muito bem, Flamengo jogou muito bem, jogaram as duas equipes muito bem. Acho que o empate foi muito merecido e muito justo pelo que apresentaram no estádio Mané Garrincha, um dos palcos também aí do futebol brasileiro em Brasília. E o jogo acabando em 2-2, levado para os pênaltis, e aí que surge uma coisa que o time do Grêmio, inclusive o Internacional, agora com o Danilo Fernandes, que se machucou, e o Marcelo Lomba, que nós temos, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, duas equipes com os 2 melhores goleiros do Brasil na atualidade, o Everton e Diego Alves, mostraram sim que devem ser respeitados e fizeram nas penalidades algo até memorável, com o time do Flamengo levando a melhor, o Palmeiras que por 2 vezes teve a chance de ganhar o título e acabou deixando, ficou nas mãos do Diego Alves, e o Flamengo campeão da Supercopa 2021, que reuniu o campeão brasileiro da última temporada e o último campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras. Internacional Colorado ganhou folga nesse fim de semana. Como é que tá a situação do Inter? Ganhou folga. O Internacional está de folga desde o último Grenal. Acho que foi até bom para o Miguel Ángel Ramírez preparar essa equipe. A informação que temos é que Miguel Ángel Ramírez está treinando Palacios para ser titular. E ele está treinando pela ponta direita, é um jogador que veio para ser titular do Inter, e Miguel Ángel Ramírez aposta muito as suas fichas nesse jogador. Até acho que se entende aí no castelhano, mas o Inter joga na quarta-feira contra o time do Aimoré, com um período bem longo aí para se adaptar e para remontar esse time do Inter depois dessa derrota do Grenal, que Grenal sempre afeta um pouquinho ali a vida do Inter. 5 da tarde tem mais o jogo com o Eric Oliveira, que hoje estava no Café Bom Dia, no Minuto Bom Dia, no Bom Dia Notícias, e ele volta para fechar a tarde com mais esporte pra gente. Obrigado, Eric, até mais. Para fechar, um abraço, Leandro, um abraço pro pessoal aí que está acompanhando. Até a próxima.